Bem-vinda, a deputada Jandira Fegali, PCdoB do Rio de Janeiro, nesse grande dia. A Jandira foi convidada por mim e pela Ana, acho que no mesmo dia, e ela fez uma cirurgia, não pôde vir naquele dia, veio num dia quente, deputada. Hoje eu ainda estou na recuperação, viu? Bom dia para vocês, boa tarde já, né? Ana, Felipe, Calejon, porque, de fato, a recuperação cirúrgica me tirou do... Eu até disse que eu estava parafraseando o Caetano, ele em férias radicais e eu em recesso radical, porque eu não podia fazer agenda nem nada. Mas com esse dia de hoje, com essa repercussão e com esse tema, que foi um tema que a gente se debruçou na CPMI durante 5 meses, né? Eu achei que não dava para ficar sem participar dessas conversas, porque, de alguma forma, a gente precisa recuperar essa linha do tempo e essas responsabilidades, né? Então, por isso que eu estou aqui e agradeço o convite. Deputada, o Calejão estava falando da importância dessa operação e do dia de hoje, principalmente porque ele envolve setores militares que até então pareciam intocáveis pelas operações. E, nesse sentido, há uma esperança, o Calejão até falou que mudou tudo radicalmente, um divisor de águas de ontem para hoje, de que realmente a expressão sem anistia ela venha a ocorrer. A senhora acredita nisso? Eu acho que o divisor de águas foi feito, na verdade, na CPMI, quando nós propusemos o indiciamento do Bolsonaro, de 8 generais e mais vários outros militares de patentes inferiores, além de tantos outros. Foram 62 propostas de indiciamento. Eu, sinceramente, acho que a CPMI abriu o caminho para esse momento histórico de alcançar os militares nesse país. E penso que o 8 de janeiro, como a gente defendeu na CPMI, foi apenas a expressão final de um processo. O 8 de janeiro não caiu do céu isoladamente. Foi um processo de construção do golpe que veio sendo feito durante 4 anos e que de 2021 para cá se intensificou com aquele 7 de setembro que estava ameaçada a invasão dos 3 poderes, vocês lembram disso? Depois, na sequência, em 22, a tentativa de desmoralizar a urna eletrônica, né, quando a gente entrevistou o Delgatti. Ele abriu o jogo completamente, não só para nós, mas na delação que fez. E nisso ele disse o que o Calejão acabou de falar, que o único que concordou com o golpe de forma aberta foi o almirante da Marinha, que nós denunciamos isso na CPMI, e entrou no nosso indiciamento, e é hoje um dos alvos de busca e apreensão. O Heleno esteve na CPMI. O Heleno é um herdeiro do Silvio Frota. O Heleno não tem conversa, isso não tem recuperação. Essa turma não tem recuperação. Nós não estamos discutindo as Forças Armadas de forma institucional, nós estamos discutindo figuras das Forças Armadas. Até na ditadura eles se dividiam, né? Geisel com Golbery e outros, né? Então, o Heleno sempre foi a linha dura. E agora acabou de vir à tona também ele chamando o general do Exército de, desculpe o termo, de cagão, porque não topou participar imediatamente daquela articulação golpista. Então, o Heleno foi um incitador, um planejador e um processador disso dentro daquele núcleo, daquela quadrilha que estava no Planalto e da quadrilha que estava no governo para os golpes, né? E o Delgatti reuniu com o ministro da Defesa. Foi ele quem escreveu aquele texto para o Tribunal Superior Eleitoral a respeito das urnas. Foi articulado com ele uma urna falsa para colocar nas manifestações, para comprovar que a urna era possível de fraudar. Então, esse processo todo, essa construção toda, não só a Polícia Federal, o Ministério Público, o Supremo, mas também as CPIs fizeram. E eu hoje vi o roteiro da CPI na operação. Eu me senti assim gratificada de alguma forma por ter dado uma contribuição nessa CPI, e acho que foi muito importante a CPI ter acontecido para que a gente pudesse também ajudar a alcançar esses militares de alta patente. Até mesmo o passaporte do Bolsonaro, nós requeremos na CPMI que ele fosse apreendido naquela época, mas a gente não teve como aprovar porque a mesa da CPI não permitiu. Mas até isso nós propusemos com medo da fuga, que ia ficando cada vez mais claro que o comando do processo todo era do Bolsonaro e que ele podia ter a fuga como uma saída imediata diante do cerco, né, que vinha se construindo em torno desse núcleo. E agora está aí, né? Eu acho que eu tenho muita esperança de que, desbastado, quer dizer, na verdade, todo o entorno dele foi alvo e ele ficou ali no centro agora, né? Eu penso que o próximo passo, a partir dessas investigações, possa chegar a Bolsonaro para que ele responda como deve
né, com condenação, com tirada de direito político, porque ele ainda pode participar das campanhas, mesmo não sendo candidato, né? Ele ainda pode participar politicamente desses absurdos que ele comete pelo país, e ele precisa ser condenado e precisa ser preso, né? Nesse momento, a anistia, de fato, não cabe mais. É importante a deputada Jandira falar da CPMI, porque houve tentativas de conter essa CPMI, né? Agora a gente entende bem, né? Inclusive de alto comando militar, tendo uma negociação ali com o presidente da CPMI, uma época, diferenças com a relatora, tudo isso a gente cobriu também aqui pela Fórum. Mas eu queria fazer uma pergunta, tanto à deputada Jandira como ao César, sobre o aspecto mais político dessa operação, das reações políticas. Nós sabemos, por exemplo, o Trump teve lá nos Estados Unidos o 6 de janeiro, continuou forte, agora o possível, quase certo, candidato de oposição ao Biden, com um grande apoio. Como que vocês consideram que vai ser a reação do campo político bolsonarista frente a essa operação? O que esperar da política daqui para frente após esse dia? Acho que vou começar com a Jandira, depois César, pode ser? Pode Vai ser. lá, Jandira. Não, primeiro eu penso assim, essa questão do Trump também é interessante, né? Porque os dois estão sendo denunciados juntos, não. Só que o Trump é candidato, Bolsonaro não é. Tem uma diferença, e é inacreditável como ele ainda tem sustentação nas pesquisas, né? O Trump, como Bolsonaro também tem uma base ainda ali. E eles conseguem, via comunicação, né, transformar as notícias em algo inexistente. Mas óbvio que o discurso deles vai ser o da perseguição política, né? Sempre a perseguição política, com um ano de governo, um governo que persegue, um governo autoritário, que o Supremo é autoritário, que o Supremo viola a Constituição, que tem invasão de competências. Então, o discurso da perseguição, tenho certeza que vai explodir no Congresso, da turma dele. Vai ser um discurso atrás do outro agora, dizendo que tem perseguição, que isso é um absurdo, que o Supremo extrapolou, que o governo federal também está ajudando nisso e está ajudando a perseguir. Esse vai ser o discurso. A repercussão, a consequência imediata, eu acho, no processo mais político, é o distanciamento de algumas pessoas deles próprios. Então, por exemplo, eu acho que esses candidatos a prefeito vão querer Bolsonaro distante, coisa que não queriam antes, né? Eles queriam Bolsonaro perto, agora acho que vão querer cada vez mais distante. Os governadores também, porque agora queima muito filme, né? Não tem muito como colocar uma figura dessa no processo da política, principalmente numa campanha eleitoral. Então, eu acho que a reação do discurso vai ser da perseguição e a consequência política é o isolamento cada vez maior do Bolsonaro. Essa é a sensação que eu tenho. Eu concordo, Ana. Concordo com a deputada. Prazer em interagir de novo contigo, Jandira. A gente estava junto há pouco aí, hoje cedo já. O Bolsonaro já disse isso. Ele disse isso para, segundo relata pelo menos a Mônica Bergamo, na sua coluna. Ela disse que ele fez uma fala absolutamente vitimista, dizendo que me esqueçam, eu já não sou presidente da República há 1 ano e vocês continuam me perseguindo, enfim. Eles vão insistir nessa cantilena de que existe uma ditadura da toga, que o governo Lula é autoritário, que eles estão sendo perseguidos. A gente sabe que esse não é o caso. Eu disse para vocês há pouco, a gente conversou com o Fernando Fernandes, que é um jurista respeitadíssimo. Eu conversei com outros juristas que também são muito respeitados e que me disseram exatamente a mesma coisa. Me disseram, olha, não só não é verdade que não existe um processo de perseguição em curso, como a Polícia Federal, o Ministério Público, o próprio STF, todas as instâncias do nosso ordenamento jurídico estão sendo absolutamente cuidadosos, a despeito de tudo que já existe de materialidade jurídica contra o Jair Bolsonaro. Ele não foi sequer indiciado ainda, formalmente, entende? Ele foi pela CPMI, como a candidata muito bem colocou. Me corrija se eu estiver errado, Jandira, mas acredito que a CPMI faz uma recomendação de indiciamento, certo? Ela não tem efeito jurídico de indiciar propriamente. Ela indica os indiciamentos, ela indica, em cima do que apurou, ela indica o indiciamento. Isso. Então, assim, não cabe
cabe essa postura de que estamos sendo vítimas de um processo de perseguição. O Jair Bolsonaro disse no dia 7 de setembro de 2021, pontualmente, abre e fecha aspas, que esse presidente não mais acatará as decisões que vierem de um magistrado da nossa Corte Constitucional brasileira. Ora, o STF é a última instância do nosso ordenamento jurídico. Na medida em que você diz algo dessa natureza enquanto presidente da República, você está jogando todo o ordenamento jurídico nacional pelo ralo. E é de se esperar que você terá que arcar com consequências. É de se esperar, caso você não consiga subverter a lógica de funcionamento da nossa República, que você vai ter que arcar com as consequências do crime que você cometeu. Mas eu acho que eles vão por aí. Concordo com o gênero, número e grau, Ana, com o que a deputada Jandira diz. Eles vão continuar vestindo a pecha das vítimas, de que eu estou sendo perseguido, a gente não fez nada, essas medidas são descabidas e caracterizam um estado de exceção. Não é o caso, eles vão ter que responder pelos crimes que eles cometeram. Eu queria fazer uma pergunta para os dois. Desculpa, continua, deputada, depois eu faço a pergunta. Só para não perder a oportunidade, e tem um aspecto seguinte, nós temos 1 ano só após o golpe, a tentativa de golpe, né? Eu hoje lembrei numa outra entrevista, com o Lula, eles prenderam em 18 horas. 18 horas, sem prova nenhuma. Hoje, o que está sendo feito é exatamente um devido processo legal. Apura, pega os dados, olha os computadores, olha os celulares, pega as provas, e como disse Calejão, ainda nem indiciou Bolsonaro, né? Então, na verdade, esse 1 ano aí, todo mundo me pergunta em rede social quando é que vai prender o Bolsonaro, isso é todo dia. Eu digo, gente, tem um processo legal em curso. Nós não somos eles. Nós não fazemos como eles, né? Nós queremos que a legalidade seja respeitada. Agora, que tem muitos que... O Bolsonaro responde por 24 inquéritos já. 24, desde milícia digital até incitação ao estupro. Então, são 24 inquéritos que ele responde. Obviamente, algum deles, particularmente esse do golpe, ele precisa ser condenado, mas isso aí tem um processo que o Supremo está respeitando corretamente, e a Polícia Federal também. Tem um aspecto muito importante da operação de hoje, Jandira, César, Ana, que é o fato de que ela não se confunde, embora complemente, com a Operação Lesa Pátria. A Operação Tempus Veritatis é uma operação à parte, embora ela tenha, e eu conversei com um agente da Polícia Federal, nossas fontes, como objetivo final tentar entender como tentaram legitimar, palavras dele, da nossa fonte, intervenção militar para a abolição do Estado Democrático de Direito. Como fazer isso? Através de fake news contra processo eleitoral, urnas eletrônicas, ministro do STF e até vacinas, viu, Jandira? Se referindo à Covid. Então, a operação de hoje, ela traça uma linha histórica. Ela vem desde lá de trás, mostrando esses atores que foram objeto de busca e apreensão ou de prisão e como eles participam da corrosão do Estado Democrático de Direito para conseguir ou preparar, nos termos da própria Polícia Federal, um golpe de Estado que foi tentado em dezembro e depois no dia 8 de janeiro. Que vamos lembrar que em dezembro houve, né, na diplomação do Lula, aquele quebra-quebra, incêndio de ônibus, depois a tentativa de bomba no aeroporto de Brasília. Então, tudo isso estava no bojo daquela minuta do golpe e na decretação de GLO para que se fizesse, depois do caos, um golpe de Estado. E aí a minha pergunta para vocês é o seguinte: como essa operação não veio de lesa pátria, mas sim, já de acordo com a nossa fonte também, a partir da delação do Mauro Cid, é essa a informação que a gente tem da Polícia Federal, que a operação veio através da delação do Mauro Cid. Dá para dizer que aquele procurador federal que disse, olha, essa delação é fraquinha, estava muito equivocado, vem mais coisa por aí? Jandira, depois César. É fraquinho. Eu acho que cada hora vai aparecer mais coisa, porque na medida em que teve a busca e apreensão, computador, celular, vai aparecer diabo nessa história, vai aparecer muito mais coisa. E é bom dizer o seguinte, na CPI, inclusive, a gente veio desde junho de 2021. Desde junho de 2021. Pegamos 7 de setembro de 21, pegamos 22, depois nós pegamos a ação da Polícia Rodoviária Federal, bloqueando as estradas para não deixar os eleitores chegarem nas urnas.
Isso é um processo planejado também, né? Depois a gente veio com a milícia digital. Esse Tércio, que hoje teve busca e apreensão, está com proposta de indiciamento no relatório da CPMI. A gente localizou o Tércio como o principal cara do gabinete do ódio da milícia digital também. E também está no relatório da CPMI, né? Então, a gente veio no processo, de fato, né? Porque o 8 de janeiro não caiu do céu. O 8 de janeiro é o final de um processo golpista, né? Então, a gente vem investigando lá de trás. O 12 de dezembro, aliás, o 12 de dezembro, na posse da diplomação do Lula. O 24 de dezembro, a explosão no aeroporto de Brasília, a tentativa de explosão. Tudo isso fez parte da apuração e faz parte da mesma trupe, onde, inclusive, os acampamentos foram foco de junção dessa turma e de orientação para os atentados golpistas. Aqueles acampamentos permitidos pelo Exército Brasileiro é um negócio inacreditável. Como é que em nenhum país do mundo você para na porta de uma estrutura das Forças Armadas para fazer nada. Bota o MST na porta do Exército, vê o que acontece lá. Não vão deixar. Aquilo ali não é lugar de manifestação, é lugar nenhum do mundo. E aqui também não é. Então, você veja que o processo, de fato, ele foi uma construção e a comunicação teve um papel decisivo nisso. O gabinete do ódio, fake news contra a vacina, a favor da cloroquina, crimes contra a saúde pública. Então, juntou o inquérito das milícias digitais com a delação do Mauricídio e a soma de todas as investigações, incluindo os relatórios das CPIs, provavelmente a do Distrito Federal também, e a nossa. Então, é uma junção de apurações, de dedicação de apuração, de investigação, de provas. São prints de conversas falando do golpe. Minutas são duas, não é uma minuta, são 2 minutas, né, que foram encontradas. Então, é um processo robusto de provas e de indícios e de tudo que dá certamente para chegar onde tem que chegar. E o primeiro indiciado nosso foi o Jair Bolsonaro como chefe maior e o comandante desse processo. Porque não é só o gabinete, tem as lives dele também. As lives deles incitando o golpe, incitando contra a urna eletrônica, incitando a fraude na eleição. Ele é inelegível por causa daquela reunião que ele fez com os embaixadores. Ali também, presencialmente, ele fez fake news, fazendo a desqualificação da urna eletrônica. Então, Bolsonaro é o grande chefe desse processo todo, com o seu núcleo palaciano, essa associação criminosa, essa organização criminosa que tomou de conta o Palácio do Planalto, infelizmente, com voto popular. César. Eu acho que sim, cara, eu concordo com absolutamente tudo. Eu conversei, por exemplo, com juristas que me disseram, olha, teoria do domínio do fato aí é algo assim espantoso, entende? Não tem muito como... O que existe, seria difícil encontrar a pena em qualquer exemplo de caso, para estabelecer jurisprudência ou em qualquer análise que a gente possa fazer, tamanha materialidade jurídica contra um acusado, como no caso do Jair Bolsonaro e dos seus asseclas, cara. O que existe em termos de materialidade jurídica que ele mesmo produziu, muitas vezes, é uma barbaridade, é surreal, é inacreditável, honestamente, e eu não sou juiz de direito e, portanto, eu estou dizendo aqui como comunicador, mas, a meu ver, é inacreditável que esse senhor ainda não esteja preso. É inacreditável que ele ainda não tenha sido denunciado. A gente viu o trabalho brilhante que os deputados, a deputada Jandira, incluída nessa equação, fizeram na CPMI, eu concordo com ela, aquilo foi absolutamente fundamental para o que a gente está vendo hoje, entendeu? Agora, o que mais seria necessário para comprovar a responsabilidade do Jair Bolsonaro, que ele assine um documento de próprio punho, dizendo, eu sou o autor do golpe, podem me prender grato Jair Bolsonaro. Ora, ninguém vai fazer isso. Nenhum criminoso vai assumir dessa ordem, e a gente não pode contar que a pessoa precise confessar para então ser responsabilizada por um determinado delito, porque a gente não ia ter uma república que se sustente, em última análise, né? Então, me parece que conforme as
investigações avançam e isso está seguindo o devido processo legal, essas pessoas têm direito ao contraditório, elas têm direito à ampla defesa, então não cabe vir com a cantilena e o chororô de que vocês estão sendo perseguidos. Agora, conforme isso avança, mais materialidade jurídica é reunida, gente. Porque hoje, por exemplo, a gente viu o Tércio, acho que é Arnaud, o sobrenome dele, né, Pena? Não lembro de cabeça exatamente. Ele teve o celular apreendido. Então, isso começou, por exemplo, a gente teve o Mauro Cid fez a delação, depois tem o outro hacker, que é o... Qual que é o nome do hacker mesmo? Delgatti. Walter Delgatti. Aí a gente tem outras pessoas que vão sendo intimadas e topam ou fazer delação ou têm os seus hardwares apreendidos, e isso vai criando uma bola de neve no qual, a meu ver, já não tem saída. Me parece que a Polícia Federal e o Ministério Público e o STF estão sendo hiper cautelosos, mas vai chegar um momento em que, de fato, essa coisa precisa evoluir para uma medida efetiva de indiciamento e possível prisão do Jair Bolsonaro. Eu não vejo como isso... Das duas uma, gente, sendo bem para encerrar minha fala, sendo bem transparente com vocês aqui, com base no que a gente já viu a esse ponto, com base em tudo que ficou demonstrado, o que ele produziu contra ele, o que foi produzido na CPMI, o que está sendo demonstrado agora, existem duas saídas. Ou o Jair Bolsonaro vai ter que responder juridicamente pelos crimes que ele cometeu, e aí a pena é aquela que for determinada pela Justiça Nacional, ou todo o nosso ordenamento jurídico vai sair absolutamente desmoralizado. Porque se o Jair Bolsonaro conseguir passar incólume por esse processo e terminar a vida dele curtindo nos Estados Unidos ou em algum paraíso tropical, o recado que isso manda para futuros déspotas é absolutamente perturbador. Porque esse cara foi um dos artífices de um processo que matou quase 700 mil brasileiras e brasileiros. Ele cometeu toda sorte de impropérios e de coisas mais absurdas que você pode imaginar. Então, das duas, uma. Ou ele vai pagar pelos crimes que ele cometeu, ou todo o nosso ordenamento jurídico vai sair absolutamente desacreditado desse processo. Inclusive, já vamos caminhando aqui para o final, né? Mas, inclusive, essa peça aí da polícia que está justificando todas essas operações fala muito de reuniões prévias às eleições, reuniões do Bolsonaro, dos militares, tudo isso que a CPMI também levantou, né, Jandira? Assim, eram chefes de Estado conspirando contra o próprio Estado, né? Contra o próprio sistema eleitoral. Então, usando realmente a estrutura do Estado. Usando a estrutura do Estado, como foi a reunião com os embaixadores, mas houve uma diversidade de outras reuniões que aconteceram sem o conhecimento público. Eu quero passar a palavra para vocês se despedirem e deixar os últimos comentários. Tem uma pergunta, Jandira, que chegou. Obrigada, viu, Marcos, pelo seu superchat. Deputada Jandira, o Bozo preso, como fica o Congresso? Se você quiser comentar essa pergunta e deixar seus últimos comentários, o mesmo vale para o Calejão. Então, só o Walter Delgatti foi 4 vezes ao Ministério da Defesa. Foi na Alvorada conversar com o Bolsonaro. Isso é, como diz o Calejão, é uma materialidade, é robusto, né? Então, eu penso que a celeridade agora, após essa busca, essa imensa operação, é de chegar mesmo onde tem que chegar, né? Que é no Bolsonaro. Eu queria, inclusive, alertar aqui uma questão que eu vejo como muito importante, que é o problema das fake news, né? Desse uso criminoso da internet. Contra a saúde pública, contra as mulheres, contra a democracia, contra a orientação sexual, contra as mulheres, a questão do racismo. Isso é crime na internet. Então, é dado o momento da gente colocar em pauta o projeto de lei 2630, que regula esse ambiente. Isso não pode ser um ambiente sem lei. Não pode ser um terreno assim aberto. Então, não é terra de ninguém, né? Então, tem que ter trânsito livre de liberdade de ideias, de liberdade de opinião, da arte, de tudo, mas não pode ter crime. E é isso que a gente quer controlar.
crimes contra a democracia, ficaram soltos nas redes sociais, em tudo que foi lugar. Esses acampamentos foram provocados nas redes sociais também, todos mobilizados aí. Então, eu penso que é importante a gente debater a questão da regulação na internet e agora também na inteligência artificial, porque também nós precisamos ter uma regulação ética sobre isso. Eu até coordeno uma subcomissão lá na Câmara sobre esse tema. Em relação à pergunta, como é que fica o Congresso? Fica como está. Se prender o Bozo, o Congresso não muda por causa disso. Óbvio que eles vão, o que eu digo, vai explodir em discurso, mas também não tem o que fazer. Né? Prender o Bolsonaro hoje é um bem ao Brasil, é um bem à democracia e é um exemplo, quer dizer, não pode deixar isso passar sem punição. Eu repito hoje o que falei de manhã. A anistia que já foi dada nesse país foi uma anistia que teve conquistas para nós, trouxeram nossos exilados, tiraram presos políticos das cadeias, mas também anistiou os torturadores. E esses caras estão aí fazendo o que estão fazendo. Então, a gente precisa agora punir. Não tem anistia em crimes como esse, contra a democracia. Precisa ter punição para que nunca mais aconteça. É assim que eu penso. E eu quero agradecer e me despedir de vocês. Muito obrigada. Eu concordo, gente. Eu acho que essa é a fala mais importante. A gente não pode tolerar que essas pessoas sejam anistiadas precisamente por esses motivos que a deputada Jandira acabou de salientar. A gente já passou por isso anteriormente. A gente já enfrentou esse processo de anistia anteriormente. Isso foi muito deletério para o nosso tecido social e isso permitiu com que o próprio... Até antes disso, a gente teve o lavajatismo, mas, enfim... O bolsonarismo de forma mais aguda é filho desse processo de impunidade, de violência que passou sem a devida punição. A gente não pode permitir que isso aconteça sob pena de ter que lidar com isso daqui a 10, 15, 20 ou 30 anos novamente. A meu ver, o que aconteceu hoje é tão significativo porque representa uma inflexão na forma como a gente se organiza sociopoliticamente. Na medida em que você tem a PF deflagrando uma operação contra, sobretudo, militares, Braga Neto, Heleno, esses militares, isso caracteriza um novo paradigma que até então é sem precedente na história da nossa República. E daí a importância do que aconteceu hoje, daí a importância do que diz a deputada Jandira, que a gente não pode, a gente precisa, enquanto sociedade civil mesmo, a gente precisa exigir que essas pessoas respondam na medida da lei. E é muito fácil perceber. Vejam as vossas redes sociais, digitais, analógicas, as pessoas demandam isso, elas estão absolutamente animadas com o que aconteceu hoje cedo, porque pela primeira vez elas percebem que opa, então quer dizer que isso vai andar mesmo? E a coisa vai ganhar um ritmo talvez mais célere do que o que a gente estava esperando? É o fato. É o mesmo ânimo, por exemplo, do que o que a gente viu quando começou. A deputada falou da CPMI. As pessoas estavam com esse espírito, elas estavam sentindo que aquele processo seria capaz de fazer justiça. E isso se repete agora na manhã dessa quinta-feira. É absolutamente fundamental que isso seja levado ao fim e ao cabo, a meu ver, a prisão do Jair Bolsonaro. Obrigado, Ana, obrigado, Pena, obrigado, Jandira, pela conversa de hoje. Um beijo grande para o Rovai, para o público da revista Fórum. Sigamos firmes, porque as próximas semanas prometem ser bastante animadas, hein? Obrigada, gente. Bom carnaval para vocês. Eu sei que o Jandira não vai pular carnaval esse ano. Se recuperar. Obrigado, Jandira. Olha, pela minha cor, você vê que eu não estou saindo de casa. Né? Eu estou olhando o sol aqui, desesperada, que eu adoro sol, adoro praia, mas estou pálida, terrivelmente pálida. Mas vamos lá. Jandira, eu queria te agradecer muito. César também, gente. O César eu convidei o César antes dessa operação, era para ele falar de um artigo sobre segurança pública que foi publicado pela Universidade de Oxford. Eu vou te convidar uma outra ocasião para falar desse artigo, que é muito importante, viu, César? Eu sei, mas os fatos, nós somos jornalistas, sabemos disso, os fatos nos atropelam. Então, muito obrigado pela generosidade sempre, e você também, Jandira. Beijo grande. Beijo, queridos. Tchau, tchau. Todos somos admiradores de você. César, do Felipe e da Ana. Obrigado, querida. A recíproca é verdadeira. Um beijo grande. Beijão.